começamos mais um dia abençoado na presença do Senhor. Antes de orarmos, quero lhe dizer que Deus sabe que você chegou até aqui sentindo o aperto da escassez, aquela sensação de que o dinheiro não está rendendo, de que as contas parecem crescer enquanto as forças diminuem. E assim colocamos a palavra de Deus em 1 Reis 17:14 no dia de hoje e depois desse vídeo. Seus olhos se abrirão para a situação mudar em sua vida. Então fique até o final conosco. Talvez você esteja preocupado com o futuro, tentando entender por que a vida financeira ficou tão pesada, por que portas se fecharam, por que oportunidades não chegaram. Quantas vezes você perguntou em silêncio: Senhor, onde está a tua provisão para mim? Hoje, Deus quer falar exatamente sobre isso, sobre falta, sobre deserto e sobre o modo surpreendente como Ele age quando tudo parece acabar. Em 1 Reis 17:14, o Senhor declara que a farinha não se acabaria e o azeite não faltaria. Uma promessa liberada em meio à pior crise daquela viúva. E se essa mesma palavra alcançar a sua casa, sua vida financeira e sua alma hoje? Fique comigo até o fim deste vídeo. Há uma revelação preparada para você. Algo que pode abrir os seus olhos, restaurar sua esperança e iniciar um mover de provisão onde antes havia escassez. Você não está sozinho. Deus está prestes a lhe mostrar que Ele nunca deixou de cuidar de você. A palavra nos conduz para um momento crítico na história de Israel. Dias de seca, fome, dificuldade extrema e absoluta falta de recursos. Era um período em que a terra não produzia. As famílias sofriam e o desespero tomava conta do povo. É nesse cenário que Deus envia o profeta Elias para Sarepta, onde encontra uma viúva que também enfrentava escassez profunda. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição. Mas é justamente nesse contexto de impossibilidade que Deus declara sua promessa. A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Essa passagem revela que a escassez não é sinal de abandono, mas parte de um processo em que Deus manifesta sua provisão de forma sobrenatural. Ele transforma o pouco em muito, sustenta no impossível e trabalha nos bastidores quando não vemos saída. A Bíblia jamais se opõe à prosperidade. Pelo contrário, ela ensina que Deus é fonte de todo suprimento, tanto espiritual quanto material. A escassez não é o fim, é o cenário onde a fidelidade e o poder de Deus brilham com maior intensidade. E assim, te convido à nossa primeira oração do dia, para limpar o coração e a mente e assim podermos receber a palavra do Senhor. Ore agora comigo. Senhor, agora que ouvimos a Tua verdade, nós pedimos, ilumina o nosso coração. Que a Tua luz atravesse cada sombra de medo, cada sensação de escassez, cada pensamento que diz que não vai dar. Assim como o amanhecer rompe a noite e revela o que estava escondido, que o Teu Espírito Santo revele o que precisamos enxergar neste momento. Pai, muitos que oram agora estão vivendo dias difíceis, olham para a carteira e parece vazia, olham para a despensa e o pouco assusta, olham para a vida emocional e sentem um peso que não sabem explicar. Por isso, abre os olhos espirituais do teu filho e da tua filha, para que eles percebam que o Senhor está presente mesmo quando a provisão ainda não apareceu. Assim como Elias enxergou, antes de qualquer milagre, que o Senhor já tinha preparado uma viúva, faz o mesmo conosco. Mostra que existe provisão em movimento, mesmo que ainda não seja visível. Ilumina a mente cansada, clareia o coração aflito, dissipa a confusão que o inimigo tenta usar para desanimar. Que tua palavra seja uma lâmpada, guiando cada passo, trazendo paz, alinhando pensamentos, reerguendo a fé. Senhor, começa agora a tocar, curar e preparar o terreno para o milagre. Amém. A dor da falta frequentemente nasce em lugares mais profundos. Cansaço acumulado, frustrações sucessivas, medo de não conseguir sustentar a própria casa, sensação de injustiça diante de tanto esforço e pouca colheita.
Quando a pessoa vive longos períodos de aperto, o coração começa a ser pressionado por dúvidas. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que minha vida nunca vai mudar? Essas perguntas silenciosas consomem a fé aos poucos. Além disso, a escassez prolongada cria um terreno fértil para o inimigo atuar. Ele tenta distorcer a visão espiritual, criando confusão mental, comparações destrutivas e pensamentos de derrota. Seu objetivo é simples: enfraquecer a confiança em Deus e convencer o cristão de que provisão é impossível, que o milagre não virá, que a promessa não se cumprirá. Outro ponto importante é que muitos vivem esse ciclo porque estão passando por uma fase de processamento divino, um tempo em que Deus trabalha a dependência, o caráter, a fidelidade e a confiança. Em outros casos, escolhas precipitadas, medo ou autossuficiência abriram brechas que precisam ser corrigidas. O diagnóstico é claro: a escassez toca a alma, mas não determina o destino. Então agora, com o coração preparado, vamos orar para que Deus entenda o nosso peito apertado, a falta de confiança e medo. Abra seu coração e ore comigo assim: Senhor, agora nós te pedimos que nos confrontes com amor, não para nos ferir, mas para nos despertar. Porque muitas vezes, Pai, nós dizemos que confiamos, mas por dentro estamos desesperados. Guardamos medos que nunca confessamos. Tentamos manter o controle, mesmo sabendo que não conseguimos. E o Senhor, em tua misericórdia, toca nessas áreas, não para nos envergonhar, mas para nos libertar. Talvez seja o hábito de acreditar mais no cálculo do que na promessa. Talvez seja aquela preocupação que nunca é entregue, aquela ansiedade que aperta o peito toda noite. Mostra, Espírito Santo, onde ainda há resistência. Talvez seja o medo de faltar novamente, porque no passado já houve dias de escassez. Talvez seja a incredulidade que entrou quando uma porta se fechou. Confronta, Senhor, o coração que diz: eu creio, mas guarda dentro de si a pergunta: será que Deus vai fazer por mim? Confronta suavemente o hábito de olhar apenas para o pouco, sem lembrar que o pouco nas tuas mãos sempre se torna muito. Confronta o coração cansado, o espírito abatido, a fé que oscila. Mas faz isso com tua ternura, Pai. Fala dentro da alma: filho, filha, eu não te trouxe até aqui para te abandonar. Retira o peso, a dúvida, o medo. Prepara-nos para o arrependimento que cura. Amém. Quando olhamos para 1 Reis 17:14, encontramos uma das declarações mais firmes de provisão na Bíblia. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Esse versículo não é apenas uma promessa poética. É um movimento divino revelando como Deus opera em tempos de crise. Israel vivia seca, fome, ausência de recursos. Tudo parecia limitado. Ainda assim, Deus intervém justamente no lugar onde havia menos. Isso nos mostra que a provisão de Deus não depende das circunstâncias, mas da palavra liberada. A viúva de Sarepta tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Era tudo o que possuía. Ela estava no limite emocional, financeiro e físico. No entanto, é ali que Deus ensina a maior lição. A provisão começa quando entregamos o pouco que temos. O milagre não veio depois da abundância, mas no meio da falta. Esse texto expande nosso entendimento. Deus não rejeita a prosperidade. Ele rejeita a confiança nas riquezas. Ele não é contra ter recursos. Ele é contra sermos escravos deles. A lógica divina é diferente. Ele transforma o pouco em muito, o escasso em suficiente, o insuficiente em sobra. Deus trabalha na fé, na obediência e na disposição de confiar, mesmo quando tudo parece terminando. Um dos exemplos mais poderosos sobre provisão na Bíblia é a história do profeta Eliseu e da viúva endividada em 2 Reis 4. Ela estava desesperada. Seu marido havia morrido, as dívidas eram grandes e os credores estavam prontos para levar seus filhos como escravos. Era um cenário de dor profunda, escassez absoluta e sensação de abandono.
Talvez seja assim que você se sente hoje. Contas acumuladas, portas fechadas, pressões que não dão trégua, a sensação de que algo está prestes a ser tomado de você. Mas Deus entra exatamente nesse tipo de cenário. Eliseu pergunta: o que você tem em casa? A resposta dela revela sua visão da realidade. Nada, a não ser um pouco de azeite. Esse pouco parecia insignificante, mas Deus sempre começa seus milagres com o pouco que temos. Eliseu manda buscar vasos vazios, muitos vasos, e o azeite começa a multiplicar até encher todos eles. Essa história nos mostra que Deus não apenas supre, Ele reorganiza a vida da pessoa. A viúva pagou suas dívidas e ainda viveu do restante. A provisão não veio apenas para o momento, mas para o futuro. Assim como naquela casa simples, Deus também conhece a sua realidade, o seu limite, o seu cansaço. E é justamente daí que Ele pode iniciar um milagre. Agora, eu quero que você traga essa palavra para a sua própria vida. O que é o seu pouco hoje? O que você sente que está acabando? Forças, recursos, oportunidades. Talvez você esteja vivendo um ciclo de contas que não fecham, portas que não se abrem, noites de preocupação e uma sensação constante de estar sempre um passo atrás. E no meio disso, Deus te pergunta, como perguntou a viúva: o que você tem em casa? O que você ainda possui? Será que você consegue perceber que, mesmo parecendo pequeno, Deus pode multiplicar o que ainda resta? Será que Ele não está te chamando para confiar de novo? Para colocar diante dEle aquilo que você tem guardado com medo? Para abrir espaço para o sobrenatural? Deus está te conduzindo para um momento de virada. Esta reflexão não termina aqui. A oração que virá é o espaço onde Ele começa a mover aquilo que você não consegue mover sozinho. Então continue conosco, pois está chegando a hora de colocar tudo na mão de Deus e fazer o milagre acontecer em sua vida. Existe uma promessa poderosa de Deus pairando sobre sua vida hoje. A falta não terá a última palavra. 1 Reis 17:14. Não é apenas um registro antigo. É uma declaração viva de que a mão de Deus não se esgota. Ele diz que a farinha não acabará e o azeite não faltará. Isso significa que mesmo quando seus recursos parecem mínimos, mesmo quando o cenário aponta para o fim, Deus ainda tem uma rota de milagre preparada. A Bíblia mostra repetidamente que Ele não abandona quem confia. Ele sustentou Israel no deserto, alimentou multidões com poucos pães, multiplicou o azeite da viúva e fez chover provisão onde não havia nada. Se Ele fez antes, por que não faria agora? Por que não na sua casa? Por que não na sua vida financeira, emocional e espiritual? Deus está declarando que haverá sustento onde hoje há escassez, haverá portas onde agora existem paredes, haverá resposta onde só existe silêncio. Ele não é contra a prosperidade, ele é contra a escravidão pela preocupação e pelo medo. Essa promessa prepara você para a próxima fase, a oração onde você não apenas ouvirá sobre provisão, mas sentirá Deus começar a liberar algo novo. Chegou a hora da mudança, de falar com o Senhor. Ore assim comigo agora. Pai, nós confessamos. Muitas vezes duvidamos do teu cuidado. Muitas vezes deixamos o medo falar mais alto do que a fé. Tentamos resolver tudo sozinhos e quando não conseguimos, desesperamos o coração. Confessamos que, por vezes, nos deixamos dominar pela ansiedade, pelas preocupações financeiras, pelas contas que não fecham e pelas necessidades que parecem maiores do que nós. Perdoa-nos, Senhor, por acreditarmos mais na ameaça da escassez do que na promessa da provisão. Perdoa-nos por cada vez que dissemos não vai dar, quando a tua palavra sempre declarou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Perdoa-nos pelas decisões precipitadas, pelos momentos em que confiamos no nosso próprio entendimento e não no teu, pelas vezes em que seguramos o pouco com medo quando o Senhor nos chamava para entregar.
Hoje, Senhor, nós confessamos, precisamos de Ti. Reconhecemos nossa fraqueza, reconhecemos nossos erros e pedimos que o Teu perdão lave nossa mente, acalme nosso coração e nos prepare para a entrega total que virá, porque queremos começar de novo contigo. Perdoa-nos pela murmuração, pela comparação, pela frustração acumulada. Perdoa-nos quando esquecemos que o Deus que sustentou Elias no ribeiro também sustenta a nossa casa. Quando esquecemos que o Deus que multiplicou o azeite daquela viúva também pode multiplicar o que temos. Senhor, agora chegamos diante de Ti com o coração disposto. Depois de confessar nossas falhas e reconhecer nossa dependência, nós tomamos a decisão mais importante deste momento: entregar tudo nas Tuas mãos. Entregamos o medo que paralisa, a ansiedade que aperta o peito, a sensação de incapacidade, o peso das contas, os desafios financeiros, o desânimo diante da escassez. Entregamos também as incertezas sobre o futuro, os questionamentos que não sabemos responder e até mesmo os cenários que parecem impossíveis aos nossos olhos. Pai, nós colocamos diante de Ti cada área em que falta provisão. Colocamos o trabalho que não avança, o salário que não cobre, a porta que ainda não se abriu, a necessidade que parece grande demais. Colocamos o que temos e o que não temos. Colocamos os sonhos, as expectativas e até a dor de sentir que falta algo. Tudo entregamos a Ti, porque entendemos que o controle nunca foi nosso, sempre foi Teu. Assim como a viúva apresentou ao profeta apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite, nós apresentamos o pouco que temos, confiando que o Senhor pode multiplicar. Não queremos mais segurar nada por medo da escassez. Queremos confiar no Deus que sustenta, que supre, que prepara, que abre caminhos e que nunca falha. Recebe nossa entrega total, Senhor. Toma o centro da nossa história. A partir de hoje, não queremos mais viver guiados pela falta, mas pela fé no Deus que provê em todo o tempo. Transforma meu coração para que eu não veja a escassez como abandono, mas como preparação. Remove de mim toda incredulidade, toda murmuração e toda visão limitada que me impede de perceber o que o Senhor está construindo nos bastidores da minha história. Molda meu espírito para confiar mesmo quando não vejo saída, para descansar mesmo quando os recursos parecem insuficientes e para crer que a Tua provisão nunca falha. Senhor, eu clamo para que o Senhor transforme minhas atitudes. Dá-me sabedoria para administrar o que tenho, discernimento para tomar decisões e sensibilidade para ouvir a Tua voz antes de qualquer passo. Remove hábitos que geram desperdício, corrige caminhos que me levam ao desequilíbrio e fortalece meu caráter para viver de forma responsável, íntegra e alinhada à Tua vontade. Pai, transforma também o ambiente ao meu redor, que toda opressão financeira, toda porta fechada sem razão e toda resistência espiritual que tenta impedir o avanço caia por terra em nome de Jesus. Coloca a Tua luz onde há sombra, Tua ordem onde há caos e Tua abundância onde há falta. Eu clamo, Senhor, transforma minha vida para que eu experimente a Tua provisão plena. Que a Tua mão estendida traga provisão onde há escassez, abundância onde há limitação e direção onde há confusão. Que a paz que vem do alto envolva o coração dela e expulse toda a ansiedade relacionada às finanças, ao sustento e às necessidades diárias. Pai, eu declaro pela fé, o Senhor ouviu esta oração. Nada do que foi apresentado diante de Ti se perdeu no ar. Cada clamor, cada lágrima, cada súplica foi registrada diante do Teu trono. E porque Tu és Deus fiel, responderás no tempo certo, da maneira perfeita, do modo que revelará o Teu cuidado. Em nome de Jesus, eu libero uma palavra profética sobre esta vida. Que a provisão do Senhor comece a se mover em sua casa, que recursos inesperados surjam, que portas certas se abram, que oportunidades justas apareçam e que qualquer ciclo de escassez seja quebrado. Que a mão de Deus organize o que estava desordenado,
Multiplique o que parecia pouco e transforme a realidade que parecia impossível de mudar. Eu declaro que o favor do Senhor repousa sobre você, que a bênção da provisão divina te alcance e permaneça. Pai amado, nós te agradecemos profundamente por tudo o que o Senhor já começou a fazer em nossos corações. Obrigado porque, mesmo antes de vermos qualquer mudança externa, já sentimos a tua presença trazendo paz, fortalecendo a fé e renovando a esperança. Obrigado, porque o Senhor nunca abandonou quem confia em ti. E hoje podemos reconhecer com clareza que o cuidado do Senhor sempre esteve presente, até nos dias em que tudo parecia faltar. Nós te agradecemos porque o Senhor não despreza o pouco. Tu és o Deus que multiplica, que abre portas, que cria caminhos e que transforma cenários que pareciam definitivos. E hoje, Senhor, esta pessoa que ora comigo sente o coração mais leve, porque sabe que não está lutando sozinha, não está carregando este peso sozinha, não está enfrentando a escassez sem o teu auxílio. Obrigado, Pai, pela provisão que já está a caminho, pelas respostas que já estão sendo alinhadas, pelos recursos que o Senhor já está movendo, pelas oportunidades que o Senhor está preparando. Obrigado pela certeza de que o Senhor não falha, não atrasa e não esquece. Recebemos com gratidão tudo o que o Senhor fará. Glória ao teu nome, hoje e sempre. Eu selo esta oração em nome de Jesus. Selo cada pedido apresentado, cada clamor elevado, cada esperança reacendida e cada ato de fé que você deu diante do Deus da provisão. Assim como o Senhor honrou a viúva de Sarepta, multiplicando o pouco que ela tinha, eu declaro que Ele começa hoje a mover as águas da sua vida, trazendo sustento, resposta e direção. Agora eu te convido a participar desse mover. Se este devocional falou com você, cele este momento com um ato profético. Escreva nos comentários: Deus está trazendo providências. Eu creio. Deixe também seu pedido de oração, especialmente se você está passando por dificuldades financeiras, emocionais ou na saúde. Eu quero orar por você. Siga o canal para que seu nome esteja marcado entre aqueles que caminham conosco em nossas correntes de oração. Ative o sininho para continuar recebendo nossos devocionais e orações de cada amanhecer, para que nenhuma palavra que Deus liberar aqui deixe de alcançar o seu coração. Deixe seu like. É a forma mais simples e poderosa de nos mostrar que esta mensagem tocou você hoje. Se sentir no coração, clique no botão Hype e ajude a espalhar essa palavra abençoada. E compartilhe este devocional com alguém que precisa ouvir sobre provisão. Que a paz do Espírito Santo esteja com você.